Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Diário de Eva. Boa tarde, Pá. Boa tarde, Lê. Boa tarde todas, todos. Porque assim, nosso clube, nosso público está muito livre. Tem homem, tem mulher, tem criança, cachorro, papagaio, periquito, tem tudo. E todo mundo é bem-vindo, né? Todo mundo é bem-vindo, a gente recebe aqui com braços abertos. Você aí de casa, sinta-se em casa também. A gente abre as nossas portas para vocês. Comentem aqui, usem o chat, a gente gosta de interatividade. Sim. Hoje o tema é muito especial porque você está vendo aí o logo da IPPTV com um símbolo em amarelo, Setembro Amarelo, não é verdade? E o Diário de Eva de hoje tem esse tema, Setembro Amarelo, o suicídio entre as mulheres. Como que acontece isso, hein, Pá? A gente vai falar desse assunto que é muito sério e a gente não pode passar esse mês sem trazer esse tema para o nosso programa. A gente está sempre falando como ajudar os outros e, obviamente, num assunto como esse, a gente não podia deixar de lado, né? Esquecer, não podia. Esquecer. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, mas antes de falar de tudo isso, eu quero ler a passagem do dia com vocês, porque a Paula enjoou de ler a passagem. Não é bem assim. Brincadeira. Sempre estou dando a honra, dando essa oportunidade para que ela também possa ler. Vamos lá, a passagem de hoje se encontra em Salmo 142, que diz o seguinte: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que ore que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão da terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me de todos os meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. Salmo 142, gente, lindo, né? Muito, Tinha muito que ser lindo. pra hoje. Sim, sim. Tinha que ser essa passagem. E como de costume, a gente vai ter também o nosso quiz de Eva para a gente poder pensar no que a gente vai falar hoje. Hoje, a nossa pergunta é para você refletir sobre o que você está fazendo e pode fazer numa situação de alerta em relação ao suicídio. Qual a sua reação se alguma amiga te dissesse que tem desejo de morrer? A. Você levaria na esportiva e falaria para ela parar com isso? B. Falaria para ela parar com o drama? Ou C. Perguntaria o porquê desse desejo até estar ciente da sua próxima ação? É um tema bem difícil e a gente vai falar sobre como você pode ajudar as pessoas hoje. E a gente teve bastante interação no Insta, né, Lê? sim, nossa, eu amo as interatividades do Instagram. Porque, assim, a maior parte das pessoas colocou C, né? Sim, que ajudaria. Que perguntaria qual que o que a pessoa está sentindo, enfim. Só que eu também vi pessoas comentando que elas pediram ajuda, mas que as outras pessoas não estavam preparadas para ajudá-las, ou que fez pouco caso, falou para parar de drama, e que isso foi bem ruim para elas. Então, teve até uma pessoa que comentou que na prática, todo mundo sabe o que deveria fazer, mas que na prática isso não acontece muito. Sim. Então, E que, na verdade, o que a gente vai falar hoje é exatamente isso. Não é que todo mundo saiba o que fazer. Acho que a questão das pessoas não ajudarem tanto é que elas não sabem o que fazer. E, às vezes, a gente acaba fugindo do assunto. Então, esse programa de hoje é para conscientizar exatamente disso, da nossa necessidade de ajudar o outro e de estar preparado para isso também. Exatamente. E hoje nós temos a nossa dica do dia. Porque a nossa dica do dia é muito importante para você entrar já no tema. E a gente já quis colocar no começo para você já ter esse link, né? E já para a gente falar um pouquinho da nossa convidada de hoje. Do livro Dor na Alma, né? Da Eleni Vassão, que é ela que vai estar com a gente hoje. E esse livro é um livreto, assim, muito bom, muito sucinto.
E é uma boa arma para você que tem pessoas que têm depressão, que pensam nessa questão da morte, e é um bom jeito de você começar esse assunto com elas. Então, se você tem alguém que você percebe, que hoje você vai avaliar os sinais, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre os sinais. Como que você identifica alguém que está tendo pensamentos suicidas, e aí se você identificou isso numa pessoa, já é uma porta de entrada você dar esse livro para ela, ler com ela, e essa é a nossa dica do dia. E aí eu já dei aqui o spoiler da convidada, né, Pá? Sim, já sabemos quem está aqui com a gente hoje, né? A nossa convidada, ela já está aqui toda semana. Sexta-feira ela vai estar aqui de novo. Já é prata da casa, já sabemos quem é, mas Sim. sempre vale a apresentação. Sempre vale. Helenivação, gente. Helenivação é capelã hospitalar e conselheira bíblica. Já tem muitos livros escritos. Então, se você jogar lá no Google Helenivação, vai ter milhares de centenas de livros. E é muito bom porque ela sempre conta experiências muito práticas do que ela passou nos hospitais com a gente. Sempre conta casos de aconselhamentos bíblicos que ela teve, e isso edifica muito a nossa vida, como hoje Deus vai usá-la, com certeza, para edificar a nossa vida e nos ensinar a lidar com essas pessoas que estão passando por um momento frágil da vida, não é verdade? E aí, a gente fez um diário de Eva hoje bem diferente. Por quê? Porque antes a gente jogou um curta no outro sobre toque, a gente jogou um curta-metragem antes, né? Agora, a gente já vai entrar assim na entrevista logo depois de um curta, para você já começar a refletir e já ter as suas perguntas respondidas. Então, roda aí o videozinho da For You, um filme sobre suicídio. Eleni, quais são as informações que nós temos sobre os indícios de suicídio entre as mulheres? Paola, nós temos muitos dados importantes que eu quero pincelar primeiro, para daí me ater ao tema específico sobre suicídio entre mulheres. Só alguns dados rápidos. 90% dos suicídios podem ser evitados. Vou contra toda a psiquiatria, a psicologia que fala não, a maior parte não pode ser evitado. Eu creio que pode, sim, porque eu trabalho com aconselhamento bíblico, aconselho muita gente e tenho visto como é possível evitar. Segundo, a média de idade das pessoas que mais tentam suicídio está entre 15 e 25 anos. Pegamos adolescentes e jovens. No Brasil, 32 pessoas morrem por dia por suicídio. No mundo, um suicídio a cada 40 segundos. Na China, o mais alto nível de suicídios acontece entre as mulheres que são desprezadas, maltratadas, principalmente na zona rural. O maior índice de suicídio do mundo está na China. Maior número de suicídio entre pessoas casadas. Harvard, Universidade de Harvard, diz que apenas 22% dos tentantes a suicídio têm transtornos mentais, contrário a toda a psiquiatria, aos estudos de vários locais, mas a Universidade de Harvard diz isso. 3 mulheres para cada homem tentam suicídio. Elas tentam muito mais, mas, de fato, um homem em cada 3 mulheres consegue o suicídio, ele tenta e consegue de maneira muito mais fácil. Eleni, isso é, assim... É triste, toca são dados... a alma, né? Porque é triste ver tudo isso e... Só que traz esperança, né? Sim, o primeiro dado foi importante começar com ele, né? 90% dos casos podem ser evitados. Eu fiquei muito chocada com a média, a faixa etária, a idade média das tentativas. Eu pensava que era uma outra faixa etária, né? Mas é importante a gente ficar alerta, né? A gente pensa, os jovens são tão felizes, saudáveis, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não tem o que sofrer, né? Com o que sofrer. Exatamente. E aí a gente ficar alerta com... Na verdade, com todo mundo, né? Porque a gente Sim. não sabe quem que está do nosso lado, o que está se passando, o que está sofrendo. E aí a gente precisa de um fator aqui, saber os sinais, Eleni. Quais são os sinais que
que a gente tem que mostra que a mulher está desejando a morte. Ok. Nós vamos pontuar em pensando em desespero, quando a pessoa está numa angústia de morte, uma melancolia enorme. Desesperança, ela não vê uma luz no fim do túnel. Tudo é escuro para ela, não existe solução visível para os problemas dela. E ela entra em desesperança. Dependência química, uso de álcool e drogas, que aumenta, potencializa muito o número de suicídios, a tentativa de suicídio, porque o álcool vai mexer com a mente da pessoa, ela vai ficar muito mais nublada, muito pior ainda. Desamparo, ela não tem para quem correr, para onde correr. Ela está sozinha, ela se sente sozinha. E isso pode acontecer mesmo que ela esteja rodeada pela família. Será que a família está percebendo o sentimento de desamparo que aquela pessoa está enfrentando? Será que a pessoa idosa está sendo percebida pela sua família, mesmo que more junto com todos? Mas será que ela não fica muito tempo no quarto dela, isolada, que ela não tenha nenhuma função na família, não seja ouvida, seja tratada como alguém totalmente fora de moda, que não pode acrescentar nada? Depressão. Uma depressão aguda ou uma depressão crônica que se arrasta por muito tempo e que também pode ser exacerbada nesse tempo de quarentena. Os transtornos mentais, quem já sofria, se tornam muito piores nessa situação de isolamento social. Delírio pode acontecer nos sonhos, com pesadelos, mas também durante o dia. E a pessoa começa a enxergar coisas que não são reais. Vários Ds como sinais de alerta para o suicídio. Alguns outros que eu quero acrescentar. A pessoa começa a falar, a conversar sobre isso na família. E ela começa a julgar. Vocês assistiram um filme tal e fala daquela pessoa que cometeu suicídio? Vocês viram tal pessoa que falou tal coisa sobre morte? E os assuntos dela giram em cima do mesmo tema, morte. E outra coisa, ela começa a dividir os seus bens. Aquele objeto tão querido que ela valorizava tanto, ela começa a distribuir, entregar para algumas pessoas da família, alguns amigos. São sinais de que a coisa está próxima, de que está se aproximando uma tentativa de suicídio aí. Coisas práticas assim do nosso dia a dia que é fácil da gente identificar, né? E de perguntar, de ver, sondar, né? E a ideia não é deixar nenhum familiar paranoico, preocupado com seus filhos, assim, exacerbadamente, mas prestar atenção, né? Ficar atento a algumas coisas. Você sabendo os sinais, na hora que acontecer, você já fica mais esperto, né? Exato, pelo menos para ter uma conversa, né? Uma conversa básica, para entender exatamente se a pessoa está mesmo disposta a alguma coisa, a um desespero mais profundo, né? Então é importante a gente ficar atento. E, Eleni, a gente vê na televisão, obviamente, muitos casos, né, de suicídio, às vezes no jornal, e diversas formas, né? Quais são as formas mais comuns entre as pessoas, a forma como elas cometem o suicídio? É importante pensarmos no homem e na mulher. O homem usa arma de fogo, normalmente, ou enforcamento. A mulher já vai para o uso abusivo de medicações, ela toma uma cartela inteira, ela faz alguma coisa doida, como tomar medicação para transtornos psiquiátricos junto com álcool, e também precipitação, ela se joga do alto do prédio, de uma sacada, de uma ponte. Então, são os meios mais comuns entre o homem e a mulher como escolhas para tentativas de suicídio. Eleni, quais os fatores que levam as mulheres a desejarem o suicídio, né? Existem N coisas, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente.
Acho que a primeira coisa é o abuso físico ou sexual, que acontece em casa, normalmente em casa, com uma pessoa de confiança. Então, a família toda não acredita na criança que está sofrendo esse abuso, no adolescente que está sofrendo, e quando a criança mesmo começa a tomar consciência do que está acontecendo com ela, a vergonha, a culpa, que ela não tem, mas tudo isso pode precipitar uma tentativa de suicídio entre crianças. Nós tivemos um programa que nós fizemos no nosso programa semanal Capelania, Gente Cuidando de Gente, com a Nívia, uma aconselhanda minha, uma amiga muito querida, que tentou suicídio várias vezes, mas por um abuso que ela sofreu entre os 5 e 10 anos de idade. E ela só teve coragem de começar a falar sobre isso aos 25 anos. Então, é alguma coisa que a criança guarda dentro de si e pode tentar o suicídio. No Japão, isso é muito comum. E eles tentam o suicídio com materiais de higiene, cândida e outras coisas que têm à mão. Segundo, perda ou separação dos pais na infância. A criança sempre se sente culpada, mesmo que os pais falem, olha, é um problema entre eu e o seu pai, você não tem nada a ver com isso, mas a criança se sente culpada, causadora de todo aquele problema. Instabilidade familiar, família que briga direto, que não tem um ponto comum de unidade, de união, que não conversa e está sempre em altos e baixos, e afeta todo mundo da família. A ausência de apoio social. Aquela pessoa está sozinha. Pensando, assistindo um congresso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu ouvi uma estatística que eu fiquei boquiaberta. Eles relataram que, em todo o país, a Polícia Militar recebe, por dia, de 35 a 40 mil ligações de pessoas que estão comunicando que vão tentar o suicídio. E elas estão preocupadas porque elas não têm ninguém para quem correr. Elas não têm familiares próximos, elas estão totalmente solitárias e elas têm preocupação sobre o encontrar o seu corpo para o funeral. Então, enquanto um policial fica ouvindo e dando corda para a pessoa falar mais, e dando o endereço, porque a pessoa dá o endereço, outro policial corre lá para tentar impedir que aquilo aconteça. Então, vejam que triste, a pessoa totalmente sozinha. E isso acontece muito entre pessoas sozinhas, como pessoas que perderam seu ente querido, o seu cônjuge, e estão, assim, totalmente distantes de filhos, de outros queridos. A perda afetiva recente. Alguém muito especial morreu. Ou por suicídio, ou por uma morte natural, ou por algum outro fator que a levou à morte. Os seus familiares ou as pessoas mais chegadas podem correr o risco de tentar o suicídio por isso. Estresse, datas importantes na vida daquela pessoa que partiu e que são relembradas, renovadas naquele momento em especial. Desemprego, como eu vou sustentar a minha família? Eu recebi uma vez um paciente que tinha tentado suicídio, estava internado no hospital, no pronto-socorro. Ele tinha vindo do Nordeste com altas expectativas em conseguir um emprego, uma moradia, para poder trazer a esposa e os seus filhos todos do seu estado e cuidar deles aqui. E depois de meses, ele não tinha conseguido nada, ele estava passando fome. E ele ficou muito mal, e ele tentou suicídio, porque ele seria um peso para a sua família também. A aposentadoria, uma pessoa que sonha com aquela data especial onde ela vai parar de trabalhar, vai fazer o que quiser, no tempo que quiser, vai viajar, vai realizar um monte de sonhos que estavam guardados, mas depois de meses, ela se cansa de não ter um propósito na vida, de não ter aquela rotina,
e se ela não for aconselhada, ela pode correr o risco de tentar o suicídio. A violência doméstica, principalmente nesse tempo de quarentena. Quantas mulheres estão presas, cativas dentro de suas casas, sendo abusadas pelo marido, sendo torturadas fisicamente, emocionalmente também, e quantas estão sofrendo porque não tem para onde correr, não conseguem sair dali, não conseguem pedir socorro para ninguém. Desesperança e desamparo. Então, a pessoa não vê para onde correr. Ela não tem um propósito na vida, ela não tem solução para o seu problema e ela desgasta-se e tenta pôr fim nessa dor da alma. Vergonha ou humilhação. Ela construiu um nome, ela construiu um legado, ela construiu uma autoempresa, ela sonhou e se esforçou e conseguiu chegar lá. E, de repente, tudo vem abaixo. Na época do Collor, houve o plano Collor, e quantas pessoas tiveram os seus bens bloqueados, pegos pelo Estado, e ficaram sem nada. Tudo que elas tinham poupado a vida inteira tinha sido tirado das suas mãos. Quantas tentativas eu assisti dentro do pronto-socorro, do setor de queimados do hospital, por causa disso. Uma vergonha, uma humilhação sem causa, ou, talvez, em outros casos, com justificativas próprias. Baixa autoestima, divórcio, abandono, separação, traição. Como dói para a mulher ser traída, principalmente por uma mulher mais jovem. O marido trouxe uma adolescente para casa e ele está apaixonado por ela. Quantos casos? Eu atendi alguns casos em aconselhamento em que a mulher que tinha se preservado para aquele homem, primeiro namorado, primeiro noivo, primeiro único casamento, ela se dedicou completamente e ela descobriu numa noite, quando o marido chegou com um cheiro especial, e ela foi mexer no bolso dele e descobriu que ele era homossexual. Que triste, como essa mulher quase enlouqueceu. Casos difíceis de lidar. Traços de personalidade como impulsividade, agressividade, perfeccionismo. Nada é do jeito que a gente desenha direitinho, nada acontece tão certinho desse jeito. E algumas pessoas mais impulsivas, mais agressivas, cometem o suicídio. Rigidez cognitiva, ela pensa todo quadradinho e quando sai do esquema também pira. Pouca flexibilidade para a adversidade. As pessoas que não estão preparadas para enfrentar puxadas de tapete na vida. Isso é impossível, porque todo mundo passa por crises. Mas algumas pessoas não têm capacidade para enfrentar essas crises e ficam muito mal e pensam em como abortar o processo que estão vivendo de maneira mais rápida. Acesso a meios letais. É impressionante o número de suicídios na polícia. Triste, muito triste, porque eles têm uma arma à mão. E é fácil para eles. E não tem uma negociação. Quem é impulsivo, quem é agressivo, o risco é muito maior ainda. Várias doenças físicas incapacitantes, dolorosas, estigmatizantes ou terminais. Eu trabalho muito com pacientes em cuidados paliativos, como capelã hospitalar. E é muito difícil você levantar os dados sobre essa pessoa, os pensamentos dela, principalmente quando ela vem de um tratamento prolongado, desgastante, e onde ela não vê um resultado. Ela não tem uma luz de esperança de que ela vai recuperar as forças. Então, muitas vezes, ela pode tentar o suicídio também. Estados confusionais orgânicos. É interessante que algumas doenças, até mesmo do fígado, mexem muito com o humor. E esse humor
é deprimido, é depressivo, não pelo estado emocional da pessoa, mas por um estado orgânico que pode estar gerando tudo aquilo. Então, como a pessoa, quando eu recebo uma pessoa com uma ideação suicida ou uma depressão forte, eu peço primeiro que ela faça exames com um clínico geral, um médico, que possa avaliar se ela não está com problemas orgânicos que estejam causando todo aquele problema emocional e espiritual também. A falta de adesão a tratamento, recorrência de doenças pré-existentes. A pessoa que teve um câncer fez um tratamento doloroso, prolongado, e, de repente, depois de 1 ano ou 2, ela descobre metástases, e muito mais comprometedoras. Só em pensar que ela vai ter que começar todo aquele esquema de novo, muitas vezes, se ela não tiver um bom suporte, se ela não tiver com quem se abrir, ela pode correr o risco de pensar em suicídio. E um relacionamento terapêutico frágil e instável, no sentido não só do seu terapeuta, mas amigos próximos, que não se preocupam verdadeiramente. Então, um amigo que fala assim, eu vi que você está meio triste, se precisar de qualquer coisa, liga, tá? A pessoa nunca vai ligar. Então, como é importante o amigo estar próximo, ir atrás e falar o que você precisa de mim hoje. Eu posso fazer isso para você? Eu vou te ajudar fazendo isso? E estimular a pessoa a abrir o coração. Colocar tudo que ela está sentindo para fora, falar, verbalizar, para que você possa ajudá-la. Já ficou umas dicas aí do que a gente pode fazer, né? Sim, bastante informação, né? E até mesmo a ideia para as pessoas não olharem e pensarem, nossa, já vi um caso desse, e se preocuparem com todas as pessoas que se enquadram, né? Sobre dentro dessas listas, dentro dessas questões que a Eleni elencou. A próxima questão existem alguns fatores, alguma predisposição ou fatores precipitantes para que aí a gente dá um passo a mais, né, dentro dessa nossa preocupação? Gente, é muito importante toda essa informação que a gente está conversando com vocês, porque você vai poder ficar atento, vai poder ajudar a evitar uma tentativa de suicídio que muitas vezes vai ser pior ainda para quem sobrevive. No sentido assim, eu me lembro de ter recebido, num dos hospitais, um rapaz que, depois de uma briga com a noiva, um rapaz de 30 e poucos anos, ele tentou suicídio se jogando do 9º andar de um prédio. Veio batendo nos cabos, nos parapeitos, e chegou embaixo, vivo. Ficou em tratamento na UTI por meses e ficou tetraplégico. Ele não podia nem mais tentar tirar a sua própria vida. A dor continuou, a noiva foi embora e não resolveu o seu problema. Então, como nós temos que estar próximos às pessoas, vivendo o amor de Deus, que cuida de nós, que nos ama, que nos acolhe e que coloca em nós o seu amor para que nós possamos ter os olhos abertos e o coração aberto para as pessoas também. Fatores predisponentes: transtornos psiquiátricos, tentativa prévia. Não é verdade que cão que late não morde. Se ele está falando sobre o assunto, fique atento. E se ele já tentou alguma vez, fique duplamente atento. Suicídio na família. A pessoa que comete suicídio, ela está matando a si mesma, mas ela também está ajudando a matar pelo menos 5 ou 6 pessoas mais próximas. E a morte dela pode ser rápida. Ela resolveu o problema, ela acha que resolveu o problema dela, mas ela está deixando um problema permanente para o cônjuge, para os filhos, para os netos, para as pessoas que olhavam aquela pessoa como alguém importante. E o legado vai ser terrível, um luto contínuo. Abuso sexual na infância, impulsividade, agressividade, isolamento social. Eu estava falando com uma amiga
que ela falou, eu tenho vontade de ir na casa dessa senhora, ela tem 92 anos. E nesse isolamento social, ela não tem com quem contar. Está totalmente sozinha. Imagine uma pessoa de 92 anos, dependente, trancada dentro de casa, sozinha, sem ninguém com quem falar. É terrível. Doenças incapacitantes e incuráveis, nós já falamos sobre isso, e um recente problema de internação psiquiátrica. Eu trabalhei durante 22 anos na psiquiatria do HC, com a equipe de psiquiatras, mas a minha parte como capelã hospitalar, lidando com o espírito, com a alma da pessoa, fazendo aconselhamento bíblico. E quantas vezes eu me deparei com essas tentativas de suicídio e pude levantar as razões que estavam levando a pessoa a isso e trabalhar biblicamente, ajudando essa pessoa. Fatores precipitantes, uma desilusão amorosa. Acredite no seu adolescente quando ele ficar totalmente angustiado, deprimido, trancado no seu quarto, porque o seu namorado, o primeiro namorado, 13 anos, 14 anos, brigou com ela, desistiu do namoro. É um sinal de que existe algum problema e que ela tem que ser acompanhada de perto. Não pense, é coisa de criança, é de adolescente, logo passa. Pode passar, sim, mas ser uma pessoa já frágil, insegura, com baixa autoestima, é um perigo grande demais. Separação conjugal. A mulher se sente totalmente desprotegida, sem horizonte, e pode correr o risco se não tiver crianças na família. Então, nós vamos ver depois os fatores de proteção. Uns conflitos relacionais, uma perda financeira repentina, alguém que tinha um grande sonho e economizou a vida inteira e, de repente, perdeu tudo. Perda de emprego, desonra, vergonha, embriaguez. E por isso que eu falei sobre a importância do uso de álcool, porque isso vai exacerbar ainda mais a situação, e fácil acesso a meios letais. Muita coisa, né? Sim, sim. Muita informação, e a gente vê que tem coisas assim, isolamento social, que é o que a gente está passando, né? Uhum. Desilusão amorosa, coisas que todo mundo passa. Sim. Existem pessoas que, para aquilo, pode ser uma predisposição ao Sim, suicídio. pessoas mais sensíveis, né? E a gente precisa ficar atento a isso. Uma das coisas que até a Eline comentou no começo, que infelizmente é muito comum a gente ouvir, né? Quem tenta não quer se matar, porque quem quer se matar consegue. E não é assim que funciona, né? Só essa história desse rapaz que ela citou é muito triste. Nossa, eu fico chocada, né? Porque você lida com a dor, é uma dor, né? A gente não pode anular a dor de ninguém. E pensando nisso, Eleni, como fazer para prevenir a mulher, né? Quais os fatores de proteção e prevenção do suicídio entre as mulheres? Ótima pergunta, necessária. Primeiro, a mulher tem muito mais disposição de buscar ajuda e aconselhar-se do que o homem. E por isso que o número de suicídios entre as mulheres é menor, porque ela busca ajuda. Você já viu um homem ir espontaneamente a um médico? Ele precisa estar muito mal, sentindo muita dor, para então buscar ajuda. E o mesmo acontece com o aconselhamento. A vergonha, aquela altivez que ele tem, eu dou conta, eu consigo enfrentar, faz com que ele, muitas vezes, tente resolver tudo sozinho, não consiga e apele para a tentativa de suicídio. Habilidade para solucionar problemas na vida e contar com pessoas que possam ser sábias conselheiras. Mas ela mesma tem uma habilidade maior para a solução de problemas. A mulher normalmente dá conta de uma porção de áreas. Gente, quando eu fiquei
viúva, com 37 anos e 4 filhos pequenos, entre 6 e 13 anos. E eu já era capelã titular do Hospital das Clínicas de São Paulo, viajando para fazer palestras no Brasil inteiro. Eu tive que dar conta de tudo, mas como a mulher é muito mais capaz de lidar com várias áreas ao mesmo tempo. E como ela é capaz de compartilhar as suas dores, de chorar, e quando precisa chorar, buscar alguém, um ombro amigo, no sentido de servir de suporte, de conselho e de acolhimento e superar, enfrentar aquela situação. Bom relacionamento interpessoal, senso de responsabilidade em relação à família. Então, quem tem filhos pequenos, quem tem pais idosos que dependem dela, vai pensar muito mais em como vencer aquele problema, enfrentar, tratar, se aconselhar para sair daquela situação, do que pensar em suicídio. Então, é um fator de proteção. Crianças pequenas em casa precisam dela, dependem dela. Como eu vou resolver o meu problema de dor na alma, de rejeição, de abandono, as crises que eu estou vivendo, e vou deixar esses meus pequenos? Não posso de jeito nenhum. E pais atenciosos e consistentes. Gente, como a gente precisa repensar as nossas atitudes. Como é triste a gente ver hoje em dia a família reunida, sentados no sofá da sala e cada um no seu celular, no seu iPad, no seu joguinho eletrônico. Ninguém está conversando, muitas vezes eles conversam entre eles via WhatsApp. Isso não é comunicação. Então, nós precisamos deixar de lado, ter hora para olhar o WhatsApp, não ficar respondendo a cada chamada que a gente receber e dar um tempo de qualidade para a nossa família, ter a nossa devocional em família de novo, conversar, perguntar para o outro como você está. Tudo bem no seu dia? Como foi o seu dia? Algum problema? Vamos conversar sobre isso? Como é importante curtir a família. Outros fatores de proteção. Apoio em situações de necessidade. Eu sei para onde correr. Eu posso correr, primeiro, para o Senhor, que me ouve, que compreende as minhas dúvidas, as questões mais profundas da minha alma, e eu tenho pessoas de confiança com quem eu posso me abrir. Integração e bom relacionamento em grupos sociais. Como a igreja é importante. E uma igreja pé no chão, no sentido assim, se alguém for procurar, a minha ajuda, o meu ouvido, eu não vou ficar olhando para a pessoa e falar assim, nossa, você pensa isso? Nossa, que horror! Ou vai fofocar em seguida. Uma pessoa e uma igreja que realmente tem a sua fé firmada em Cristo, que sabe que é tão frágil quanto o resto da humanidade e que precisa do Senhor e precisa dos irmãos também. Então, que se aconselham mutuamente, se confrontam, que se ajudam, que se socorrem mutuamente, sem ficar assustada com o irmão estar passando por essa situação, ou pensando isso ou aquilo. Adesão a valores e normas socialmente aceitas. Estar empregado, estar grávida, ou estar no puerpério, boa qualidade de vida. Essa pessoa realmente não vai pensar em suicídio. Irregularidade no sono. Gente, são vários fatores que causam um problema no sono. E uma pessoa que não consegue dormir por dias, por semanas, por meses, que não tem qualidade no sono, tem todo o seu ritmo de vida afetado. Ela vai entrar em depressão muito mais facilmente, ela não consegue desempenhar as suas funções nem na própria família, nem no trabalho, nem no seu ambiente social, e ela vai entrar num processo de depressão muito grave. Então, se você tem problemas recorrentes de sono, procure ajuda, investigue o que está causando tudo isso e trate.
Muito bom. E como a fé pode ajudar nesse processo, né, Eline? Como que a gente pode ajudar também, obviamente, além da atenção, né, a gente levar uma palavra para essa pessoa, a palavra que de fato salva, né? Como que a gente pode ajudar? Gente, isso é vital. Como é importante a gente ser sensível para ajudar a pessoa. Ser sensível, observar a pessoa naquelas, principalmente que estão mais próximas, dar ouvidos a ela e confrontá-la. Não ter medo de confrontar a pessoa se você percebe que ela está com uma conversa meio estranha. E você pode chegar para a pessoa e falar: você tem pensado em tirar a sua própria vida? Você tem pensado em resolver o seu problema, a sua dor na alma, com esse ato tão invasivo? Você tem planejado, você tem que saber até onde ela caminhou nessa direção. E é importante, depois de dar ouvidos, fazer perguntas confrontativas, mas ela saber que ela pode contar com a sua discrição, com o seu cuidado, com o seu amor contínuo. Avaliar os riscos, quais são as perdas e os planos que ela tem, quão próximos estão da execução. Perguntar como ela lidou com problemas semelhantes aos que ela está enfrentando agora, antes. Porque muitas vezes ficaram tão lá no passado, ela esqueceu de como ela pôde contar com Deus nessas horas difíceis. A evangelizar e a aconselhar biblicamente, ajudar essa pessoa a confiar em Deus. Gente, eu aconselho pastores, eu aconselho psicólogos e psiquiatras, que muitas vezes, em meio à depressão, se esquecem de tudo aquilo que elas sabem, que elas confiam. A sua teologia se tornou muito teórica. E como a gente precisa chegar perto e trazer à memória dela a verdade da palavra de Deus, de maneira amorosa, não a envergonhá-la, mas vamos caminhar juntos, mostrando, lembrando o que Deus fala ao nosso coração e como Ele resolve os nossos problemas. Ajudar a organizar uma rede social de proteção. Se a pessoa é sozinha, como eu vou construir pessoas que possam estar interessadas em ajudá-la, em estar com ela, telefonar para ela diariamente, como isso é importante. Remover meios letais do ambiente onde ela vive. Facas, tesouras, qualquer arma que possa ser usada, cordas. E também se existe uma proteção no prédio. Redes de proteção, tudo isso eu vou ficar muito mais atenta e vou tirar tudo isso da vista dela e vou guardar no local medicamentos que ela possa usar em excesso. Eu vou estar controlando tudo isso e a família tem que estar atenta a tudo isso. Evitar que ela se envolva com drogas e álcool, como nós já falamos, são fatores potencializadores, e peça-lhe que lhe prometa que ela não vai tentar o suicídio até o nosso próximo encontro. Você não vai adiantar você falar para ela: olha, nunca mais pense nisso. Ela vai continuar pensando. Então, ela precisa de tarefas de curto prazo, de planos imediatos. Olha, nós vamos nos ver em 3 dias, novamente. E eu quero que você me prometa que você não vai fazer nenhuma loucura, nenhuma tentativa até lá, porque eu quero continuar caminhando com você, ajudando você. Então, tudo isso ajuda muito a pessoa a tratar o seu problema sem pensar no suicídio. E eu vou trabalhar com ela em textos bíblicos. Depois de levantar todo o panorama que ela está vivendo, como ela está reagindo a toda essa situação, eu vou levá-la para textos que respondam à questão da alma dela. Vou começar pelo salmo tão conhecido, o Salmo 23. Principalmente se ela ainda não conhece a Cristo como Salvador. Mas o Salmo 23 é conhecido universalmente, falando sobre o pastor que cuida das suas ovelhas.
com quem eu posso me abrir. Ele cuida das minhas necessidades mais imediatas, ele me conhece, ele me põe no colo, como pastor de verdade, pega cada uma das suas ovelhas no colo e apalpa todo o seu pelo, porque aquele pelo tão denso esconde carrapatos, esconde feridas, tumores que poderiam ser tratados e resolvidos. Então, o meu pastor faz isso comigo, faz isso com a minha vida. E ele é uma pessoa confiável, em quem eu posso depender, de quem eu posso depender, a quem eu posso consultar, com quem eu posso chorar. E eu vou levar essa pessoa, principalmente ao versículo 4, ainda que eu ande por um vale tão escuro, como o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse pastor não me deixa, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele me dá esperança, me dá qualidade de vida, me dá razão para viver, me dá forças para lutar, porque eu não vou mais estar sozinha. Ele vai estar comigo. Se a pessoa não conhece a Cristo como Salvador, eu vou apresentar o plano de salvação para ela. Porque somente Cristo pode trazer paz. Pode ser a habitação que vai estar morando dentro do coração dela. Ela vai se tornar a habitação constante do Espírito Santo de Deus. E essa pessoa vai encontrar segurança e paz mesmo nas situações mais difíceis. Eu gosto muito do texto de Mateus 11, 28 e 29 também, onde Jesus faz um convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Como é importante a gente poder receber esse convite e responder a esse convite. O Senhor que me ama, que tem um propósito para a minha vida, que tem o poder para lidar com qualquer situação, está à minha disposição. Ele sabe que eu sou frágil, que eu estou oprimida, mas nele eu posso confiar. E ele vai levantar todos os recursos para cuidar de mim em meio a essa situação, de maneira que eu possa de novo ver a luz, que é Jesus, a luz do mundo, a luz da vida. Nossa, amei. Eu tava Muito aqui, eu olhei pra Paola toda arrepiada. Nossa, é muito importante ver essa ideia de como a gente pode ajudar. A base é seja intencional, né? Eu vi uma vez uma reportagem, num programa de TV mesmo, falando como o brasileiro tem dificuldade de falar da morte, né? A gente é muito supersticioso na nossa cultura e não gosta de falar, então, não fala disso. E às vezes a gente acaba sendo inconsequente nessa situação, quando a gente escuta alguém falando, pensando nisso. Né? Porque você não sabe da informação, você não busca. Exatamente, você não quer falar sobre aquilo achando que ignorar vai ajudar a pessoa, e não vai ajudar. Você precisa falar sobre isso com a pessoa que tocou no assunto, investigar de verdade, até falar sobre se ela pensou em meio, se ela comprou uma corda, se ela pensou em se jogar. Tudo isso é importante você conversar, não precisa ficar com medo e achando que isso vai incentivar. Não, você precisa ouvir. Eu achei genial a parte que ele falou sobre como que o conselheiro se coloca, né, diante dessa situação. De falar assim, nunca mais você pense em se matar. Porque É claro que a gente quer isso, né? Mas na visão da pessoa, ela não tem nunca mais para pensar, porque ela não tem visão a longo prazo. Ela tem visão de curto prazo. Vou ver hoje, daqui umas horas eu já não existo mais. E aí essa questão de curto prazo, de daqui 3 dias a gente vai se encontrar, eu achei muito bom, porque dá passos práticos não só para a pessoa que está pensando em se matar, mas para a pessoa que está querendo ajudar e se entende incapaz, né? A gente às vezes olha para nossa incapacidade e fala, não posso. Mas a gente tem que crer que existe um Deus que deu isso aqui, deu esse programa para a gente entender mais com a Eleni. E passar para ela a razão da sua própria vida, que é Cristo, né? Exato, porque assim, uma vida sem Cristo é uma vida realmente sem propósito, sem motivo, né? Mas a gente tem um motivo, a gente tem um propósito, que é Ele, e apontar para Cristo, que vai ser o alívio para essa dor, como diz em Mateus, né? Eleni, foi um prazer ter você aqui com a gente.
A gente não podia terminar esse mês sem falar sobre isso, sem dar essa esperança. Eu estava aqui durante o que a Eline falou sobre os fatores, o que causa e tudo mais, até deu aquela caída, né, de pensar que, nossa, é uma coisa muito longe da nossa alçada. Mas quando falamos de Cristo e falamos da esperança que há na palavra de Deus e de como é possível a gente agir em prol da melhora da vida das outras pessoas, isso dá um gás, né, gente? Isso dá uma esperança, né? Dá Um propósito, né? A gente fica por aqui, né? Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou. Envie esse vídeo para quem estiver precisando. Aproveita. Se você tem alguém que está passando por isso, se você tem alguém que está aconselhando outra pessoa, envie esse vídeo, ele vai sair na íntegra. E isso aqui é para ajudar, para expandir, para informar. Eu agradeço você de casa, agradeço a Eleni, muito obrigada pela sua presença, obrigada demais pela disposição, obrigada, Pá. Obrigada, Lê. Me ouvir nos meus momentos ruins aí. Eu escuto. E aí a gente se ouve e tem amizades assim, intencionais, que escutem, que saibam ser sensíveis aos seus problemas, para que a gente tenha assim uma sociedade boa, né? Uma sociedade que um ajuda o outro, uma igreja apoiadora. E é isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau.